Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos dar início, então, à nossa aula de catecismo, o catecismo tradicional de São Pio X, esse catecismo de perguntas e respostas, que traz para nós uma forma assim, mais clara e definida a revelação, né? E na aula de hoje, nós vamos começar uma parte do catecismo que para nós eu considero uma das mais interessantes, que vai tratar da encarnação do Verbo, né? Na última aula, nós vimos o destino do homem que tinha sido criado, cometeu o pecado original e, cometido o pecado original, sofreu as consequências do pecado, né? Nós vimos que essas consequências do pecado era perder parte daqueles dons que Deus havia dado para eles, para o homem e para a mulher, como presente, né? E agora eles teriam que dar continuidade à sua vida sem esses dons e com os castigos inerentes à condição de pecadores. Mas Deus, por ser justo e misericordioso ao mesmo tempo, ele prometeu uma restauração. Ele prometeu um restaurador. Ele prometeu alguém que traria de volta a ordem estabelecida até então na alma humana. Mas a pergunta que de cara vai nascer é: quando que ele virá? Será que Adão e Eva e os seus descendentes diretos sabiam quando esse Redentor, Salvador, Restaurador apareceria para devolver ao homem a graça que ele perdeu? Não sabia. Eles não sabiam quando isso aconteceria. E a pergunta que aparece em todos os grandes escritos doutrinários é: por que demorou tanto? Por que demorou tanto? E por que Nosso Senhor surge naquele momento em específico? O que se sabia é que o Redentor viria na plenitude dos tempos. O que significa essa plenitude dos tempos? Uma das pistas dessa plenitude dos tempos era o momento aonde o ser humano tivesse passado por experiências tais no curso da história da humanidade que levariam ele a entender a dor e o amargor do pecado. Seria muito fácil se, anos depois do pecado original, o restaurador retornasse, não é? Aparecesse e estava resolvido o problema. Não. Houve uma longa caminhada histórica do homem que começou desde aquelas fases que a gente estuda lá no colégio, né? A pedra lascada, a pedra polida, a idade dos metais, que as pessoas às vezes fazem uma ideia de que esses seres humanos eles são meio animalescos. Não, eram os seres humanos. Só que eles tinham que enfrentar a natureza com a rudeza, com a dureza que o pecado impôs a eles. Então, para os primeiros homens e as primeiras mulheres, eles não tinham como ter uma aparência assim muito polida, porque eles tinham que matar a comida para comer, né? Eles tinham que se proteger do frio, eles tinham que se proteger da chuva, eles tinham que se proteger dos animais, eles tinham que se proteger de várias coisas, e não era feito com facilidade. Então, foi uma longa caminhada até o homem descobrir o metal. Quando ele descobre o metal, ele começa a melhorar suas técnicas de guerra e de caça e de plantação, e começa a fortificar a sua casa, até chegar finalmente à idade do ferro, aonde o homem de fato passa a dominar a natureza com certa facilidade, e aí vai surgir os grandes impérios. Então, nesses grandes impérios da Mesopotâmia, Egito, né, persas, eles vão desenvolver grandes civilizações porque dominaram aquilo a um custo pesadíssimo, né? Mas cadê o restaurador? Eles já estavam esquecendo do Deus original. E esse esquecimento gerou a adoração dos seres da natureza. Aí veio o politeísmo. Todo mundo adorava um Deus original, criador.
Mas com o passar dos séculos, esse Deus foi pouco a pouco sendo substituído por deuses associados aos seres da natureza e depois associados às características humanas. E o número de deuses vai se proliferar. E assim a humanidade vai caminhando, formando as civilizações, primeiro as do Oriente, depois no Ocidente. Os gregos vão desenvolvendo o pensamento, os romanos serão herdeiros disso, construirão um império, e aí, quando chega no período imperial de Roma, na chamada Pax Romana, no período onde o primeiro imperador, Otávio Augusto César, se faz imperador, depois de derrotar os triunviros romanos, Roma chega a um auge, não de paz total, mas de capacidade de organização e administração das províncias que praticamente abrangia todo o mundo conhecido. Não se conhecia a América ainda, nem a Oceania, mas aonde as águas do Mediterrâneo batessem, Roma estava lá, com a sua civilização. E curiosamente, senhores, há um fato na vida religiosa de Roma que me parece que é um sinal da hora de terminar com essas religiões antigas. Por que eu digo isso? Roma tinha duas religiões, a religião do Estado, politeísta, e a religião privada, a religião do lar, realizada pelo pater familias. Essa religião do lar, feita dentro da casa pela família, estava acabando. Ainda existia em alguns lugares no tempo do Império, mas já estava ficando para trás. A religião politeísta tinha engolido praticamente toda a religião de Roma. E os romanos tinham o hábito de colecionar deuses. Nenhum povo colecionava Deus. Os povos tinham seus deuses. Os romanos não, eles conquistavam um povo, pegavam os deuses daquele povo e botavam no panteão. E começavam a rezar para os deuses daquele povo para favorecer a Roma, ao invés de favorecer o povo deles. Chegou-se a juntar 3.000 deuses dentro do panteão romano. Há quem diga que foi até mais. Deuses orientais, deuses da Mesopotâmia, da Índia, da Gália, de Cartago, da Fenícia, da Grécia. Aquela Grécia, então, eram os principais, né? Roma, de alguma maneira, juntou todos os deuses que o mundo tinha desenvolvido num único lugar. É como se o somatório de tudo em matéria de religião natural que havia tivesse convergido para ali, para o panteão. Todos os deuses da humanidade estavam representados ali. E é nesse momento, numa província romana, é que se dá o momento mais esperado da humanidade. Não existe fato histórico mais importante que a encarnação do Verbo. Não há. É o que o homem sempre esperou em toda a sua marcha histórica e depois dela espera, através dessa encarnação, chegar à sua herança. Então, é o maior acontecimento da história, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, sabiamente, a igreja refaz o calendário do mundo e marca aquele ano como ano zero. Por quê? Aqui, o mundo começa novamente. Isso é impressionante. Mas, que plenitude é essa, então? Vamos ver também pelo lado romano. Roma tinha conseguido criar uma estrutura de ligação e administração para todas as partes do planeta. De Roma se chegava em qualquer lugar do mundo. Então, o que em Roma se estabelecesse, em breve estava estabelecido em toda parte. Tanto é que os deuses de todas as partes vieram para Roma e os romanos os cultuavam, né? Roma, de alguma maneira, tinha um espírito de convergência do mundo.
Tudo vinha para Roma ou saía de Roma. Ah, mas tinha o Império Chinês. O Império Chinês, ele tinha relações comerciais com Roma, ainda que ele fosse separado no Oriente, né? Mas eles comercializavam com Roma, eles conheciam Roma. Nunca, talvez não tenham ido a Roma, mas sabiam da existência. Tudo, de alguma maneira, estava interligado com Roma. Então, é justamente ali, quando o mundo pela primeira vez converge numa civilização, que o Redentor nasce. E como nós vimos na última aula, o pecado foi cometido por um homem, atingiu uma dignidade infinita. Lembram disso? Um homem atingiu uma dignidade infinita. Quem tem que reparar o erro é quem cometeu, um homem. Mas o homem tem dignidade infinita? Não, tem dignidade finita. A dignidade do homem é limitada. O valor do homem tem valor cabível na sua natureza. Logo, essa conta tinha que ser paga por alguém que tinha valor infinito. Como é que vai ser isso? Difícil, né? Logo, desde o início, já se desconfiava que, de alguma maneira, esse restaurador teria uma dignidade divina. Mas é claro que eles não tinham essa revelação completa. Eles não tinham. Se nós buscarmos nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver pistas disso, lampejos disso. Mas quando se dá de fato a encarnação, acontece esse mistério magnífico que é a união hipostática. Essa união hipostática é justamente a união em uma pessoa de duas naturezas. Nós temos uma natureza, né? Natureza humana, corpo e alma. Esse Redentor que nasceria, ele, por justiça divina, teria que possuir duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Mas como seria isso? Olha, para nós chegarmos a essas conclusões, foram séculos de discussões teológicas, excomunhões de hereges, Nestório, Ário, concílios se reuniram para chegar a essa conclusão que nós vamos ver agora, que agora está lá escrito no catecismo, é só a gente olhar. Mas por quê? Porque entender como isso aconteceu dentro de uma obra divina e ao mesmo tempo racional é impressionante isso, né? Nosso Senhor se fez homem em duas naturezas. Essas duas naturezas, elas não se misturavam. Nosso Senhor tinha duas vontades distintas, mas que não se enfrentavam nem se confundiam. Isso é impressionante. Nós podemos observar, por exemplo, essas naturezas se mostrando no Getsêmani. Na hora em que ele sabe o que vai acontecer para que haja a redenção, a dor que ele vai ter que passar, imediatamente a natureza humana volta. Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Mas a vontade divina, mas que seja feita a vossa vontade. Aquilo ali é a manifestação das duas naturezas. Da morte de Lázaro, mesma coisa. Nosso Senhor vai ressuscitar Lázaro. Antes de ressuscitar Lázaro, ele chora a morte do amigo. Por que chora se ele vai ressuscitar? Ele vai chorar porque quando morre alguém nós temos um afeto, a gente chora. Mas imediatamente a vontade divina vai lá e sai para fora Lázaro, né? E Lázaro vem para fora por vontade divina. As duas naturezas, as duas vontades manifestadas no Verbo. Por que Verbo? O Verbo tem um sentido para os antigos de personalidade. A personalidade, a palavra, o Verbo, vai se tornar pessoa. Agora, duas naturezas, duas vontades, mas uma pessoa. Não eram duas pessoas, tá? Nosso Senhor
era somente uma pessoa. Que pessoa? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. Então, como pessoa era um só havia um Jesus Cristo. Alguns hereges da antiguidade propuseram dois Cristos, né? Duas pessoas. Mas não, eram uma só pessoa com duas naturezas e duas vontades. Essas naturezas e vontades nunca se conflitavam. A união hipostática, senhores, é o maior milagre que Deus já realizou em toda a criação. Não existe outro ser que tenha essas características que nosso Senhor Jesus Cristo vai ter. Por isso, cada ato de nosso Senhor Jesus Cristo tinha valor infinito. A gente pensa na cruz logo, né? Que foi o ato máximo de amor, né? Mas quando nosso Senhor bebia um copo d'água, o ato de virar aquele copo na boca tinha valor infinito. Ué, mas existe valor nisso? Claro que existe. No momento em que o ser humano realiza alguma coisa pela sua vontade, existe um grau de valor inerente à nossa ação. Aquilo foi feito por bem, por mal, em grau maior, em grau menor. Então, as nossas ações, elas têm valores maiores ou menores conforme o que nós fazemos. Todos os atos de nosso Senhor Jesus Cristo tinham valor infinito. Tá? Só ele era assim. O que ele realizava atingia a infinitude de valores do ato por causa da natureza divina. E isso não se misturava. Nosso Senhor, como homem, teve que aprender a falar a língua aramaica, hebraica, porque era a língua litúrgica, teve que falar um pouquinho de latim, que a gente sabe que ele conversa com Pilatos em latim, teve que aprender um pouquinho de grego, porque ele usa algumas palavras do grego. Isso tudo ele teve que se esforçar, como homem, mas como Deus conhecia todas as línguas. Como as coisas não se misturavam, nem se confundiam, não havia conflito nisso. Difícil entender isso, mas a união hipostática realizava exatamente essa unidade. Senhores, o fato da vinda de Nosso Senhor, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ter recebido a humanidade, apesar dele ter todas essas características, essa é mais assustadora. A alma de Nosso Senhor é criada. O corpo é gerado pela Virgem Maria, através do Espírito Santo, mas a alma dele é criada por Deus. Porque a alma é parte da natureza humana. E a nossa alma é Deus que cria. É assustador, né? Ele tinha uma alma criada, um corpo gerado, uma alma criada, no entanto, tinha natureza humana infinita e era o próprio Deus. A alma de Nosso Senhor foi criada por Deus, naquele momento, no tempo. Porque a natureza humana é sempre composta de corpo e alma, e nós somos criaturas. Se ele é verdadeiro homem, ele tinha que ter a alma criada por Deus. Diga. Mas você, em uma das aulas, tinha comentado que lá em Gênesis, no momento da criação de tudo, Deus criou tudo ali e pronto, acabou. Ah, sim. Isso analisando a pessoa de Deus. Né? Em Deus, tudo já aconteceu. Eu falei isso em outras aulas. Foi um estalar de dedos. Né? Nem foi isso, porque é só uma maneira humana de falar. Em Deus, tudo aconteceu. Deus está fora do tempo. Mas nessa criação que ele fez, aí tem o tempo. E por isso que ele cria a alma de Nosso Senhor no tempo. Nesse tempo. Nesse tempo. Qual é o tempo? No tempo lá do imperador Augusto. Otávio Augusto César. Aí houve um tempo. Tanto que no Evangelho de São Mateus, ele já começa com a cronologia. Entendi. Lembra disso? Entendi. No tempo do rei tal, o tetrarca da Galileia, fulano de tal, Augusto, Otávio Augusto, ele vai dizendo toda a cronologia para dizer, foi nesse tempo que Nosso Senhor nasceu.
A alma dele foi criada. O corpo gerado na Virgem Maria pelo Espírito Santo. E possuía duas naturezas, uma humana, uma divina, com duas vontades, uma vontade humana e uma vontade divina. Isso significa que Nosso Senhor não tinha as misérias que o homem teve depois do pecado original, mas passava as agruras que a natureza humana passava. Ele sentia fome, ele sentia sono, ele ficava cansado. Só que as paixões dele eram perfeitamente controladas. Não tinha o nosso problema. As paixões dele eram perfeitas, né? Aquilo ali era impecável. Por que era impecável? Porque era o próprio Deus. Então a natureza humana dele era perfeita. Ele tinha o perfeito domínio sobre as paixões. Aí alguém diz assim, mas ele não se irritou com os vendilhões do templo? Ele não se irritou, ele se irou. E a ira santa é a indignação perante algo absurdo. No ato que Nosso Senhor derruba aquelas tendas e expulsa aqueles homens, é um ato de amor perfeito ao homem. Não houve o pecado da ira no momento em que ele derruba aquelas casas, aquelas tendas de vendedores dentro do templo. Tudo nele era perfeito, engendrado, perfeitamente humano, né? Todo mundo aqui assistiu algum dia na vida algum filme sobre a vida de Nosso Senhor, né? Nunca nenhum diretor chegou tão perto do que foi Nosso Senhor na vida. O que chegou mais perto foi o Mel Gibson. A gente tem que dar essa carta para ele, né? Realmente, aquela vida de Nosso Senhor ali que ele transmite no filme, realmente Nosso Senhor deveria ser muito próximo daquilo, perfeitamente humano. Mas se vocês pegarem, por exemplo, um filme do Zeffirelli, que também é muito bom, chamado Jesus de Nazaré, Nosso Senhor tem um comportamento ali muito angelical demais. Não, ele era perfeitamente humano. Andava, conversava, falava, sorria, visitava os amigos, ia para a festa de casamento, né? Viajava para outras cidades, descansava, dormia, era perfeitamente humano. Não havia nada nele que facilitasse a vida humana em relação aos outros homens. Por isso que é a perfeição das duas naturezas e das duas vontades, tá? O que havia de Nosso Senhor e que realmente deveria chamar a atenção era a sua majestade. O porte que ele deveria ter diante das coisas que aconteciam no mundo devia ser impressionante, né? Mas isso só quem conviveu com ele pôde perceber esse tipo de situação. Então, a encarnação do Verbo se dá e Nosso Senhor, então, vem realizar aquilo que toda a humanidade esperava, que é a redenção humana, tá? O homem já vivia há muitos séculos, muitos milênios, esperando essa restauração. E ela finalmente aconteceu no tempo. A união hipostática, senhores, ela é curiosa, porque todos nós aqui vivemos um drama, para alguns, de conviver com o protestantismo no Brasil. E, superficialmente, as pessoas pensam que o que separa os católicos dos protestantes são essas questiúnculas, tipo imagem, celibato. Não, isso aí é tudo casca de ovo. O que de fato torna os protestantes, faz os católicos e protestantes muitas vezes não estarem falando da mesma coisa, é isso aqui, ó. Isso aqui é a ferida mais profunda do protestantismo, porque o protestante fala que Jesus Cristo é Deus. Ah, é Deus? É Deus. É Deus? Mas é Deus mesmo? Aquele lá do Antigo Testamento que falou com Moisés?
aquele lado que criou tudo, o mesmo Deus, ele já vai começar a ficar assim. Opa, Então, existe lá na profundeza deles o problema de aceitar a união hipostática. Eles não falam isso, mas na profundeza da alma protestante, isso aqui para eles é um problema. Porque aquele Jesus Cristo é o próprio Deus. Mas por causa dessas duas naturezas, que ora uma, ora é outra, e as duas ao mesmo tempo, e o problema do livre exame das Sagradas Escrituras, passa a impressão de que Nosso Senhor era um homem muito santo, talvez o mais santo de todos, mas não era o próprio Deus. Isso pega um pouquinho. Mas não são todas as denominações Não, protestantes, não. todas não. Luteranos e presbiterianos. Agora, se for Testemunho de Jeová, realmente aceita. Não, mas essa profundeza do problema, eu digo quando chega. Pois é, mas, por exemplo, tem um teólogo protestante chamado Karl Barth. Pois é, ele chega a essa conclusão. É isso que nos divide dos católicos, de que existe um problema para a aceitação disso aqui, da união hipostática por parte dos protestantes. Professor, tem essa dificuldade da figura de Jesus sendo Deus, a figura divina, Sim. mas também a figura humana. É complicado, mas, por exemplo, mesmo os luteranos, eles não aceitam completamente a pessoa humana de Jesus e por isso rejeitam a igreja. Também, sim, entendi. Entendi. Tem essa parte também da questão da teologia do corpo de Cristo, né? Daquilo que se estabelece como igreja. Também tem isso. Mas essa união hipostática, o Karl Barth, apesar de ser teólogo, ele é um teólogo sério. Ele pretende estabelecer o que é protestantismo, o que é catolicismo. E ele começa a derrubar todas essas diferenças. Olha, a imagem, não é bem isso, porque algumas denominações protestantes usam imagens. Algumas denominações protestantes têm até uma certa vida consagrada, como os religiosos. Algumas denominações protestantes têm até um certo sentido de igreja, de estrutura, de hierarquia. Agora, mas isso aí, de alguma maneira, se encontra com o catolicismo. Mas então, por que houve efetivamente a separação? Né? O que bate lá no fundo da alma do católico? Para ele, era a união hipostática. Tá? Mas é algo muito profundo. Porque quando a gente estuda a união hipostática, a gente pode desenvolver, por exemplo, as vontades nas operações humanas. Quando a gente vai tratar das operações humanas, a coisa vai ficar mais profunda e mais complexa. Só que eu não vou entrar em operações humanas, porque isso já não é assunto de catecismo, é assunto de teologia. Quantas operações há em Cristo? Aí a gente vai ter que recorrer a São Tomás, debater com os padres da igreja. São João Crisóstomo vai falar que só há uma operação. Outros teólogos vão falar que há várias operações. Operações são as ações próprias de cada ato humano. Então isso vai gerar uma profundidade de estudo que já foge do catecismo. E até para os fiéis que estão tendo o primeiro contato com isso, fica um pouco confuso. O que para nós importa verdadeiramente é essa estrutura. Nosso Senhor é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou com o nome de Jesus Cristo. Nome esse, né? Que foi dado, esse aqui foi dado pelo anjo, né? E o nome de Cristo quer dizer ungido. Jesus é uma variação de Josué, tá? Já para uma transformação da língua hebraica, da passagem para o aramaico. Então ficou Jesus Cristo quer dizer ungido, e Jesus é Salvador, no sentido pleno da palavra. É o nome humano do Verbo encarnado, terceira pessoa da Santíssima Trindade, pessoa divina, segunda pessoa da Trindade, pessoa divina, duas naturezas, duas vontades. Isso em perfeita harmonia
e construção sem conflito e sem mistura. Tá? Essa é a figura do Redentor que nasceu na província da Judéia, né? Província romana, que incorporou Roma no tempo da República, tá? Foi no tempo de Pompeu. Primeiro triunvirato romano é quando a Judéia passa para o domínio romano e ali se estabelece como uma das províncias senatoriais, não, era uma província imperial romana. Então, Roma, então, dentro desse contexto, nasce o Redentor, né? Nosso Senhor, então, vem e se estabelece dessa forma, né? Nosso Senhor também, por ser o Redentor, ele também terá características que vão mudar completamente a primeira parte da revelação. Qual é a primeira parte da revelação? É aquele pedaço da revelação que foi dado ao povo hebreu incompleto, um esboço que foi dado a eles sem valor de salvação, meramente uma religião de revelação parcial que seria completada com a vinda de Nosso Senhor. Os hebreus tinham um sacerdócio. Que sacerdócio que era? O sacerdócio formado em cima dos levitas, da tribo de Levi. Então só podia ser sacerdote entre o povo hebreu quem fosse levita, quem fosse da tribo de Levi. Nosso Senhor era da tribo de Davi. Por quê? Por que ele não era um levita? Já que ele será o sacerdote por excelência. É para deixar claro que aquele novo sacerdócio era de origem divina. Não tinha mais nada a ver com aquele sacerdócio judaico que já não ia valer absolutamente mais nada. Então, ele não era levita, ele era da tribo de Davi, ele era da família de Davi e não da família de Levi, tá? Então, o sacerdócio de Nosso Senhor vai ser, então, marcado pela inauguração de um novo sacerdócio. E com um detalhe, esse sacerdote vai ser, ao mesmo tempo, sacerdote, altar e vítima. As três coisas ao mesmo tempo. Isso é único na humanidade também. Isso sempre era distinto, né? A vítima, o sacerdote e o altar. Ele vai ser as três coisas ao mesmo tempo. Vítima, porque é ele que vai morrer. Sacerdote, porque é ele que vai se oferecer. E o corpo dele é o altar, que vai ser sacrificado. Tá? Então, ele vai trazer para ele as três principais funções sacerdotais. Nosso Senhor também vai trazer do céu dignidades que já haviam na terra, mas ele vai elevar essas dignidades. Ele vai ser profeta, rei e sacerdote, que eu já havia falado. Esse reinado de Nosso Senhor não é um reinado terreno. Por isso que ele fala para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Porque o reinado dele era o reinado universal e vinha do céu. Ele era o próprio que ungia os reis. Era ele que ungia os reis. O óleo sagrado que era derramado em cima dos primeiros reis dos hebreus era um óleo sagrado porque Deus tinha sagrado aquilo. E aí, quem que sagrou ele? Ele próprio. Então, esse sacerdócio dele vinha do céu. A função de profeta de Nosso Senhor vai completar tudo que os profetas tinham falado no Antigo Testamento. Ele vai cumprir tudo, vai se cumprir tudo de ponta a ponta. Isso vai ser descrito nos evangelhos. Ele vai realizar todas as coisas e vai ser rei. Ele entra em Jerusalém como rei. A gente sabe disso. Por que ele entra em cima de uma jumentinha, Porque os reis, antigamente, quando voltavam para os seus domínios, eles voltavam montados nessas jumentinhas. Era um hábito dos reis. E aquela procissão de ramos, que hoje a gente reproduz, era uma maneira de juncar a passagem do rei para o séquito atravessar melhor.
quando ele aceita participar daquela cerimônia, ele está usando da sua própria dignidade de rei, né? Então o reinado dele não era mais um reinado meramente humano, era um reinado que vinha do alto. E a autoridade dele era tamanha que abarcava inclusive a autoridade romana. O que ele fala para Pilatos? Nenhum poder terias sobre mim se não fosse dado do alto. Ou seja, ele deu aquele poder, em última análise, a Pilatos. Então, ele veio para realizar todas essas coisas. Mas, senhores, o principal ato que Nosso Senhor veio realizar aqui na terra não foi inaugurar um novo reinado, isso ele inaugurou. Ele não veio inaugurar um novo reino e ele inaugurou. Nós vamos ver que reino é esse. Ele veio morrer. O principal ato de Nosso Senhor aqui na terra era morrer. O que movia o coração de Nosso Senhor era o amor pelos homens. E o ato dele era entregar, o que ele mais desejava era entregar a vida para redimir a humanidade. Ele veio para morrer. Porque ressuscitar, ele iria ressuscitar. Era o próprio Deus. Existe alguma dificuldade em Deus ressuscitar? Não. Ele veio morrer. É isso que é mais impressionante. Ele veio para padecer. Ele veio para sofrer por amor à criatura. É por isso que a cruz, para nós, é um instrumento de glória. Porque ele vem para morrer. Quando ele anuncia para São Pedro que ele seria preso, julgado, açoitado, torturado e morto, né? O que São Pedro fala para ele? Vamos embora, vamos sair daqui. Não, quis sair. Ele vai de retro Satanás. Ele fala isso para São Pedro, né? Porque eu vim aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para morrer pelos homens e pagar essa dívida que foi contraída pelos homens, né? Esse amor, né, que era perfeito em Nosso Senhor, vai se manifestar nesse momento da sua encarnação. Por causa dessa encarnação, os méritos de Nosso Senhor vão se estender para aqueles que participam da redenção. E aí entra a figura de Nossa Senhora. Todas as prerrogativas da Virgem Maria, a Imaculada Conceição, são pelos méritos de Cristo, porque o pecado original era passado para os homens através do nascimento. Quem nascesse de uma mulher herdava o pecado. Nossa Senhora tinha que ser preservada disso, porque senão ela passaria o pecado original para Nosso Senhor. Então, quando Deus cria a alma de Nossa Senhora, como criou a alma de Nosso Senhor, quando ela cria a alma de Nossa Senhora, ele tira a mancha do pecado dela. Você não participará da herança de Adão e Eva. Por quê? Pelos méritos daquele que viria ao mundo através dela. Perfeita, 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 perfeita. Perfeito. Por isso que tudo se cumpre. E é impressionante, porque se nós olharmos como foi a anunciação, qual o sentido daquilo? Por que Nossa Senhora se espanta com uma saudação? Sabe por quê? O mundo de hoje é muito diferente daquele mundo. No mundo de hoje, qualquer um cumprimenta qualquer um, né? Chega lá, como é que vai? Tudo bem? Na antiguidade, não. Na antiguidade, se eu só poderia, para cumprimentar alguém, esse alguém teria que ter uma dignidade maior do que eu. Então vamos supor, estamos lá na Judéia, chegou lá o sumo sacerdote do templo. Quando o sumo sacerdote se aproximava, ele não falava comigo, era eu que o saudava. Sei lá, excelência, né? Saúde, excelência, paz, excelência. E aí ele devolvia a você com um gesto, né? É parecido com
com aquele cumprimento dos árabes, né? O salam aleikum, né? Salam aleikum, alaikum salam, né? Ele devolve. Você dá a saudação, ele te devolve. Só que ali é uma coisa do dia a dia, né? Mas o... exatamente. É isso. Na antiguidade, a coisa era séria. Quando aquele jovem entra na casa de Nossa Senhora e faz uma saudação daquela ave cheia de graça, ela toma um susto. Porque, peraí, como? Você está me saudando por quê? Porque ela era infinitamente maior do que ele. Tá? O anjo jamais saudaria ninguém. Você já viu algum anjo saudando alguém? Não pode. A natureza dele era muito maior do que a nossa. Ele não vai saudar. Nós é que temos que saudar o anjo, né? Só que aquele anjo vai saudar ela. Ele estava abaixo dela. É por isso que ele vai fazer a saudação. E é por isso que ela se espanta. Né? Por que uma saudação dessa? Né? Como assim? Por quê? Porque ele estava abaixo dela. Esse é que é o significado. Tá? O anjo já sabia tudo, né? E quando ele faz a anunciação, ele vem pedir uma permissão. Aquilo ali é mais assustador ainda. Ele vai pedir uma permissão. E se ela negasse? Poderia negar? Claro que poderia. O ser humano tem vontade livre. Ela poderia dizer, não, esse encargo é muito para mim. Não, ela aceita. E ele só realiza, a obra da redenção toda só se realiza por causa dessa aceitação, tá? Tudo está condicionado àquilo ali. Quando ele diz que ela é cheia de graça, significa que todas as graças que a humanidade vai receber até o fim dos tempos vai passar por ela. Por isso, medianeira de todas as graças. Quando a gente observa essas coisas, todas essas invocações da Virgem fazem sentido. Porque nosso Senhor é o autor da graça, não é? Não é Ele que criou a graça? Se Ele que criou a graça, Ele possui toda a graça. E a graça vai passar por ela, vai vir aos homens através dela. E nessa passagem, todas as graças que a humanidade vai receber em todos os tempos passarão por Nossa Senhora. Passarão pela Virgem Maria. Mas tudo dependia dela aceitar isso. A alma dela foi preparada, isenta do pecado original, a possuir a perfeição, e na hora em que o anjo anuncia, ela só pergunta, o que é normal um ser humano, como que vai se dar isso se eu não conheço o varão? Não vou engravidar sem ter um marido. Não é? Pergunta lógica, óbvio. E ele vai explicar o que vai acontecer. Olha, a obra que vai operar em você não é obra de um homem, é do Espírito Santo. E na mesma hora a alma dela percebe que era o momento e aceita. Aquilo é impressionante. Na hora que ela aceita, pronto, começa a salvação dos homens. A salvação dos homens começa com Nossa Senhora. Essa aceitação dela foi o início de tudo. Aí as graças, todas as graças que existem no ser de Deus, passa pela Virgem Maria. Se não passasse por ela, não chegaria para ninguém. Mas chegou através dela. Mas por que isso? Aí eu brinco sempre. Quando vocês chegarem no céu, você pergunta a Deus. Por que Deus quis fazer isso? Por que Ele não deu direto Nosso Senhor para todos? Ele quis fazer isso. Porque não caiu do céu, Nossa Senhora. É, exatamente. Por que não veio direto do céu? Não, Ele quis passar por ela. E o corpo de Nosso Senhor vai ser todo formado pela Virgem Maria e a alma criada por Deus. E Nossa Senhora vai ter suas 3 funções, o único ser na Terra que tem essas 3 funções: filha de Deus, mãe de Deus e esposa de Deus. Só ela atingiu essas 3 coisas. Professor, isso não seria uma condição para a reversão do pecado original? Teve a participação voluntária do pecador Adão e da pecadora Eva? Alguém do sexo feminino não teria que... Ah, sim, sim. Sim, a nova Eva, sim, a nova Eva. Os medievais trabalhavam muito com essa hipótese. E ela é teologicamente correta. Nossa Senhora é a nova Eva. Tem um cântico medieval maravilhoso, eu acho que chama-se Entre Ave e Eva.
comparando o ave do anjo com Eva, né? Os medievais eram muito brincalhões, né? Então eles brincavam seriamente, né? Então ele compara que por Eva entrou a desobediência, por ave entra a salvação, por Eva, pela árvore, né, de Eva, que tentou Eva, o homem cai no pecado. Pela cruz, que é a nova árvore da redenção, vem a salvação dos homens. Então ele vai fazendo essa comparação o tempo todo. De fato, procede. Mas Nossa Senhora participa na salvação como coadjuvante, não como principal, tá? Ela colabora com a salvação. Isso aqui é importante a gente frisar, porque quando se defende a corredenção, as pessoas pensam que ela fez a redenção junto com Nosso Senhor. Não. É uma colaboração. Colaborou, trabalhou junto, tá? Mas quem faz a redenção é Nosso Senhor. Mas ela foi colaboradora. Então, se foi colaboradora, foi corredentora. Quando a gente fala em corredentora, as pessoas se assustam. Principalmente quem não é católico, né? A corredentora, o que é uma corredentora? Alguém que colaborou com a redenção. E de fato colaborou com a redenção. Tá? Só que não é um dogma ainda. A igreja não declarou isso um dogma, mas é fé comum de todos os católicos, de todos os tempos, de todas as épocas, de que isso é assim. Só que a igreja, por algum motivo, ainda não se pronunciou em relação a isso, nem em relação à mediação de todas as graças. Mas teologicamente é perfeito, não há nenhum problema quanto a isso, tá? Porque isso sempre foi crido por todas as pessoas. Tem um quadro, eu não sei quem foi o autor, eu acho que ele retrata isso de uma forma muito interessante. Ele bota a Trindade, Nossa Senhora, logo abaixo, e todo o resto. Todos os santos e todos os outros embaixo. Ou seja, a Trindade, ela e tudo que sobra. Tá? Ela participa, ela foi colaboradora também na Trindade. Você vê, ela foi filha de Deus, porque Deus a criou, né? Foi mãe de Deus, porque Deus habitou o ventre dela. Uma natureza divina esteve 9 meses dentro da barriga dela. Ela é mãe do divino, logo é mãe de Deus, né? Lógico. E é esposa do Espírito Santo, porque quem fecunda ela é o Espírito Santo. Então é lógico isso, né? Então essa participação, essa vivência da Virgem com a Trindade é perfeitamente retratada nessa imagem, né? Só ela é assim. Os méritos da Virgem, por causa dos méritos de Cristo, em honra do Deus que habitaria dentro dela, ela vai ter todas as graças da humanidade. Por isso que ela está acima de todos os santos, acima de todos os anjos. Por isso que São Gabriel vai saudar ela, porque ela é maior do que ele. Professor, Tá? Diga. quando ele fala ela foi concebida sem pecado original, né? Então, ela foi criada... E o que fala da concepção dela de Santa Ana e São Joaquim? O que é que fala? Ah, sim. Em relação a Santa Ana e São Joaquim, tradição diz que São João Batista... São João Batista, não. São João Batista é Santa Isabel e São Zacarias, né? Em relação a São João Batista, eu lembrei de São João Batista porque alguns textos trazem que São João Batista teve o pecado dele apagado. Mas ele teve o pecado apagado depois de ter... Da saudação. Depois de já estar no ventre materno. Nossa Senhora não. Nossa Senhora, quando Deus cria a alma dela e engendra ela na barriga de Santa Ana, ela já entra ali sem pecado. Ela entra imaculada. É imaculada, ela nunca teve a mancha do pecado, entendeu? Não Santa Ana tinha pecado. Eles viviam em castidade, Santa- Santa Ana e São Joaquim também? Não. Tinha uma Não. consumação. Tinha consumação. Ah, tá. Tá, perfeita. Ali só o único casamento que vai ter prerrogativas de guarda é o casamento de São José com Nossa Senhora, tá? São José era um guarda da família da família da Sagrada Família. Entendeu? O que eu aprendi do padre da paróquia São Joaquim, que era a paróquia que eu frequentava, foi que Maria ela nasce do milagre, né? Que São Joaquim era já velho, não podia ter. Sim, a idade avançada. Lá em oferecer seu sacrifício Isso. no templo, e aí vai Isso. orar no deserto.
E aí concedido esse milagre de Maria. Não, sim, mas como é o milagre? Eu não entendi. Eles eram inférteis? Não, eles eram velhos e inférteis. Não, tudo bem. Mas a infertilidade, por exemplo, havia também em Santa Isabel. Santa Isabel também era estéril. Ela não podia ter filhos. Mas o milagre que aconteceu ali aconteceu da consumação natural. Sim. Não foi o Espírito Santo, entendeu? Foi o Espírito Santo no sentido da santificação. Mas o que gerou em Santa Isabel e Santa Ana foi a consumação do casamento. Só que pela idade que eles tinham foi um milagre. Pela infertilidade de Santa Isabel também foi um milagre. Mas aconteceu de forma natural. Só que São João Batista teve o pecado original, ele foi concebido com o pecado original, São João Batista. Mas enquanto ele estava se desenvolvendo na barriga de Santa Isabel, Nossa Senhora, ao visitá-lo, retira dele o pecado original. Parece que a mãe dele passa mal, ele se mexe. Ele sente o movimento, a alegria da criança quando recebe a visita da Virgem. E ele nasce sem pecado, mas não é concebido sem pecado, entendeu? Concebido sem pecado, só Nossa Senhora. Tá? Os outros, São João Batista nasceu sem pecado, mas foi concebido com pecado. Nossa Senhora não, foi concebida sem o pecado. Ela nunca teve a mancha do pecado. Ela tinha os mesmos dons de Eva? Será? É a mesma coisa, só que por humildade e para respeitar a obra da redenção, ela ocultava isso. Ela guardava isso com ela de uma forma interior e só os que estavam mais próximos dela percebiam essa sua grandeza, essa sua pureza. Tipo, conhecimento de todas as coisas. É por aí. Dons preternaturais. Acho que sim. Os teólogos não têm muita conclusão quanto a isso, não. Mas eu penso que tinha. Alguns falam nesse sentido. Mas ela ocultava tudo isso para colaborar com a obra da criação, uma vez que Nosso Senhor também já tinha o corpo glorioso na terra. Mas ele não mostrava. Ele só mostrava quando ele queria, não é? Ele mostra lá no Tabor, não é? Olha, eu sou assim, ó. Mas por enquanto vocês não podem ver isso não, tá? Então era oculto. Ela guardava tudo no seu interior, tá? Porque ainda a redenção não tinha acontecido. Perfeito? Então Nosso Senhor já tinha o corpo glorioso. Esse corpo glorioso é que justamente vai manter a virgindade de Maria mesmo depois do parto. Porque vocês sabem que uma das características do corpo glorioso é atravessar a matéria sem dano. Sabia disso? Nosso Senhor, quando aparece para os apóstolos, depois de ressuscitado, ele entra na casa sem abrir a porta. Mas o que ele faz? Ele atravessa a matéria. O corpo glorioso não tem as limitações da matéria. Provavelmente ela saiu da Virgem sem danificar o corpo dela. Por isso que ela permanece virgem. Tá? E os teólogos também se dividem. Uns dizem que o corpo dela foi danificado, mas foi restaurado, a virgindade. Mas outros dizem que não, que por ser glorioso, Nosso Senhor atravessa o corpo dela. Então, nenhuma das duas coisas viola a revelação. Você pode acreditar numa ou noutra. Agora, o que a igreja afirma é que Nossa Senhora permaneceu virgem, mesmo depois do parto. Se o corpo dela foi restaurado ou não foi, não importa. O que importa é que ela permaneceu virgem após o parto. Tá? E São José era um guarda da Sagrada Família. Tá? Isso é uma prerrogativa especial para a Sagrada Família. Os teólogos chamam São José de pai putativo de Nosso Senhor. Porque é o pai que está ali ocupando a função de pai. Porque o pai de Nosso Senhor, na verdade, é Deus. É a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Por que mantê-la viva? Hã? Mas qual a necessidade de manter? Para cumprir a profecia.
de uma virgem nascerá o Salvador. A condição de virgem, ela engloba toda a vida da Virgem Maria. Ela vai permanecer virgem. A virgem conceberá e dará à luz a um menino. Uma virgem conceberá e dará à luz. Ou seja, vai permanecer virgem. Aí vai cumprir a profecia. Justamente para mostrar que aquele ser, ele foi separado das outras pessoas para que se cumprisse a obra colaboradora dela na redenção. Né? A entrega dela também em relação à cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foi impressionante. Né? Ela entrega de fato o seu filho à morte. Né? E ele precisava passar por aquilo. Nosso Senhor veio para morrer. Na hora que ele morre, aí ele cumpre tudo, ele realiza tudo. Agora, ressuscitar, claro que é ressuscitar. Né? Natureza divina é indestrutível, né? E Nosso Senhor, quando morre, outra coisa interessante, ele nunca se tornou um cadáver, tá? O que é o cadáver? É o que entra em estado de putrefação. O corpo dele nunca apodreceu, mas ele morreu. Nossa Senhora não morreu. Ela dormiu e foi para o céu. Tem uma igreja lá. Os orientais chamam de dormição. Nossa Senhora não sabe o que é morte. Ela não passou pela morte, porque ela não tem pecado original. Como é que ela vai passar pela morte? São José morreu. São José morreu. São José morreu. É porque eles não falam. São José morreu. São José morreu quando Nosso Senhor tinha em torno de 25 ou 27 anos de idade. Antes da vida pública dele. Foi quando São José morreu. Por que então ele é considerado a boa morte? Porque a morte dele foi a melhor que existe. Ele morreu amparado pela Virgem e pelo próprio Deus. Por isso, da boa morte. Mas como é que ele morreu? Não falam. Não. O que levou ele à morte? Não, provavelmente foi senilidade ou desgaste pelo trabalho, né? São José trabalhava bastante. Na época, não tinha esse negócio de férias, né? Descanso, né? Não tinha nada disso, né? Todo o trabalho ali era muito pesado, né? E ele provavelmente se desgastou naturalmente com a vida que ele teve, mas foi um gigante, né? Foi um gigante na hora de proteger a família, na perseguição de Herodes, e morreu com uma morte que é desejada por todos, amparado pela Virgem e por Nosso Senhor ao lado dele ali na hora da morte. Que consolação! Só que ele não foi para o céu, né? Porque o céu não estava aberto. Ele teve que esperar um pouquinho. Não é verdade? Não é? Te fala assim, a pessoa se assusta, né? São José não foi para o céu? Mas não foi naquele momento, né? Mas na hora em que Nosso Senhor abre o inferno dos justos, os ad ínferos, né? Ele abre aquele reino dos justos, aí vai sair todo mundo dali. São José, Abraão, Isaac, Jacó e os justos também dos outros povos, porque os povos que não conheceram a revelação, eles não podem ser cobrados por isso. Então, quem viveu segundo a ordem da lei natural, entrou no limbo dos justos também. Para a gente encerrar, eu só queria ressaltar o seguinte, esse reino, Nosso Senhor era rei, né? Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos viriam me defender e tal. Mas em alguns momentos da vida dele, ele vai dizer, olha, o reino de Deus está no meio de vós. Que reino é esse, gente? Vocês não chutariam dizer? A igreja. A igreja católica, apostólica. É o reino de Cristo na terra. É a esposa, a rainha, né? A esposa, o reino, fundado na cruz, né? A igreja é fundada na cruz. Pentecoste é a crisma, né? A igreja é fundada na cruz, né? Tem uns teólogos que falam, a igreja é fundada em Pentecoste. Não, Pentecoste a igreja começa a pregar, mas ela foi fundada na cruz. A igreja naquele momento era 3 indivíduos ali, 4. Não era mais do que isso não, tá? Está ali na cruz, fundada ali. Então esse reino que Jesus Cristo funda é a igreja. Tá? Então é por isso que o reino está no meio de nós. Esse reino é a extensão do reino do céu. A igreja
militante, padecente e triunfante. É uma igreja só, mas dividida em três partes. Então é uma continuidade, tá? Estão unidas. E por mais que a igreja da terra tenha lá os seus problemas de crises e problemas de quedas e perseguições e contradições, ela está ligada à igreja padecente e à igreja triunfante, é o mesmo reino. Tá? Então, o reino de Jesus Cristo na terra é a igreja católica. Tá? Isso aí é pouco falado, é pouco difundido, por motivos que não cabem agora a gente levantar, mas esse é o reino de Cristo na terra, a igreja. Tá bom? Por hoje, tá bom? Vamos encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima aula. Muito obrigado, senhores.